Oi, gente. Boa noite. Como vocês estão? Todos bem? Muito bom estar aqui novamente com vocês. Desculpa os minutinhos de atraso. Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite, sejam bem-vindos nessa live de hoje, falando um pouquinho sobre depressão e a pandemia. Como é que a gente vai conseguir lidar com isso neste momento que a gente está vivendo? Então, coloque aí nos comentários de onde você está falando. Olá, Rosemary, boa noite, bom dia, seja bem-vinda. E aí vamos colocando se o som tá ok, se vocês estão me ouvindo bem. E aí, daqui a pouquinho a gente começa, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, pelo Portal Me, que a gente possa conversar um pouquinho a respeito desse tema que é tão importante e que, infelizmente, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, tem crescido muito. Então, acho que é importante a gente falar novamente a respeito disso. Às vezes fala assim, nossa, mas falar de depressão, a gente já sabe mais ou menos como que é, o que tem que fazer, mas nos momentos, às vezes, cruciais, a gente esquece de algumas informações. E tem muita gente que ainda não sabe como é que a gente reconhece a depressão, o que a gente faz, como é que a gente lida com isso. Então é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, aqui nessa live, trazendo as informações, da questão do diagnóstico, de como a gente reconhece, e também tentando entender um pouquinho por que neste momento os casos de depressão têm aumentado tanto, né? Então, esse é o objetivo dessa live, é trazer a informação sobre a depressão. Então, e também por que neste momento, de pandemia, os casos eles têm aumentado tanto. Olá, Harumi. Olá, pessoal do Portal Me, toda a equipe, boa noite, muito obrigada. Tá dando pra me ouvir ok? O som tá ok? Tá legal? Olá, Rosana Teru Honda, boa noite, seja bem-vinda. Bom, e durante a live, gente, vocês podem, se tiver alguma pergunta, algum termo que não entendeu, quiser compartilhar, um momento que está vivenciando, podem ficar bastante à vontade, fiquem bem tranquilos, eu gosto bastante de interagir durante as lives, para, só eu ficar falando, então podem fazer as suas perguntas, tá? Relacionadas à questão da depressão, e aí a gente vai falando a respeito disso. Bom, então acho que já dá pra gente começar, né? Então, novamente, boa noite a todos, bom dia para quem tá no Brasil, Sejam bem-vindos à live de hoje. Meu nome é Juliana Nakazaki, sou psicóloga, e o que trouxe, esse tema de falar sobre a depressão na pandemia? Qual que é a diferença? Então, tem uma depressão diferente, na pandemia? Bom, sim, não e sim, a depressão continua sendo a mesma, É um transtorno do humor, então que afeta diretamente a funcionalidade do indivíduo. A gente diferencia, a depressão da tristeza, que a tristeza é um sentimento comum, todo mundo sente tristeza em algum momento da vida, desde que nós somos crianças e que nós conseguimos reconhecer os nossos sentimentos, a tristeza e a alegria, a felicidade, a angústia, a ansiedade, então são sentimentos comuns. Mas a partir do momento em que esse sentimento de tristeza, ele se estende durante um determinado período de tempo, ele faz com que você deixe de fazer as coisas que você gosta ou as suas obrigações, seja do trabalho, dentro de casa, com a família, com o marido ou com a esposa, com os filhos, com os amigos. Ele faz com que você se isole, ele deixa, não permite que você sinta prazer, nas coisas que antes você sentia. Então,
no seu hobby, na música que você gostava de ouvir, na série que você gostava de assistir, tudo vai perdendo um pouco do encanto. Então a gente começa a pensar na possibilidade de depressão. Por que na possibilidade? Porque existem inúmeros tipos de transtornos que podem trazer a tristeza, né, ou esse estado depressivo como um dos sintomas. Então, por isso que é importante, né, a gente trazer aqui o que realmente pode ser um sinal de depressão. Às vezes a gente banaliza e fala, a pessoa tá triste, então ela tá depressiva. Não é bem assim que acontece. Como eu falei, o sentimento de tristeza, ele é normal, todo mundo se sente triste quando você perde um trabalho, quando você termina um relacionamento, quando você perde um ente querido. Essas são situações normais de causar tristeza, né? Quando você tem um objetivo, você não consegue, mas enfim, são muitas as situações que podem nos deixar tristes, mas não significa que toda vez que a gente fica triste, a gente está depressivo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse termo, porque realmente as pessoas que têm depressão sofrem muito. É uma dor emocional muito intensa. Então, para a gente ter esse cuidado, né, essa empatia de não generalizar e falar que qualquer tristeza é uma depressão, tá? E por que tem então diferença dessa depressão durante a pandemia? Bom, então desde o final do ano passado e do começo deste ano, nós estamos vivendo nesse período turbulento, né, da pandemia do coronavírus. E que nos pegou despreparados, eu acredito que as pessoas, a gente não tinha nem como imaginar que nós iríamos viver isso neste ano, né, de 2020, que ia ser dessa forma, e que a gente ia ter medo de tantas coisas, medo de sair de casa, de encontrar pessoas, e de realmente não saber como que vai ser daqui para frente. Então, alguns países já retomaram a vida normal, outros ainda estão, com poucas precauções. Aqui no Brasil a gente está com muitas restrições ainda, porque o número de casos não para de subir, e aí a gente fica pensando, nossa, e agora, né? E depois, além dessa questão da saúde, do impacto que foi, na saúde, a questão da pandemia, que ainda está sendo, existiu essa, como consequência disso, uma crise econômica, uma crise política, uma crise social. Então, um start, foi essa questão da saúde, mas que acabou impactando em todas as áreas da sociedade. E por que daí existe esse crescimento que a gente está vendo assim gigantesco de número de casos de depressão? Porque ficou todo mundo com medo, todo mundo inseguro, sem saber o que fazer. E aí começaram a acontecer, os efeitos, como eu disse, na questão econômica. Então, aí no Japão, muitas pessoas perderam o trabalho, muitas empresas fecharam, muitas fábricas, não renovaram os contratos. E a questão econômica impacta diretamente no nosso funcionamento, principalmente aí no Japão, que não tem muito que a gente fazer. Apesar da ajuda, do governo, que realmente, acabou salvando e ajustando alguma coisa, mas assim, foi uma vez, e depois... ainda mais para quem tem família, então de repente o pai e a mãe, os arrimos da família acabaram sendo demitidos, e a gente vai precisar ter um plano B, uma forma de conseguir lidar com isso. E nesse sentido, neste momento em que todo mundo fica mais fragilizado, todo mundo fica preocupado com a circunstância, é que pode acontecer, o desencadeamento então de um quadro depressivo. Que vai começar com essa ansiedade, com essa preocupação de o que vai ser daqui para frente, como é que a gente vai fazer agora, eu tô sem trabalhar e eu não consigo trabalho e vai ficando difícil, o dinheiro vai acabando e vai realmente criando, uma sensação de muita de impotência, de nossa, eu não consigo fazer nada e como é que vai ficar minha família, e isso pode ser, então um dos gatilhos para o quadro depressivo se manifestar.
Aí, né, aí vem a pergunta, mas aí todas as pessoas vão ficar depressivas? Não, não são todas as pessoas que vão ficar depressivas. Algumas pessoas têm uma predisposição e aí durante o processo de diagnóstico a gente vai ver tanto a questão de antecedentes, familiares, né, do histórico de vida. Às vezes a pessoa já teve um episódio depressivo em algum momento da vida e aí por conta, né, dessa questão do momento que está vivendo agora, isso se manifesta novamente. Então são muitas as questões que envolvem um diagnóstico de depressão. Mas como eu falei, como é que a gente começa a reconhecer que existe alguma coisa que não tá legal, que além disso que todo mundo tá vivendo, né? Porque como eu falei, isso acaba sendo generalizado mesmo. Cada um vai reagir de um jeito, né, com relação à questão do que a gente tá vivendo agora, da pandemia, mas todo mundo, de alguma forma, vai ter um impacto disso na própria vida, né? E aí como é que a gente começa a pensar, então, nossa, eu acho que eu preciso procurar ajuda. E isso é o mais importante de tudo. Quando as coisas começarem a desandar, de você perder o controle, de você sentir que não tá legal, procure ajuda. Porque o melhor é você ter a intervenção precoce. Assim que as coisas começarem a ficar meio estranhas, quando a gente começa a fazer o tratamento, é muito melhor, né? Do que esperar ficar enorme, porque aí o tempo e o esforço que vai precisar para conseguir estabilizar também vão ser muito grandes. Então, ainda existe, né, uma grande resistência das pessoas de admitir que precisam de ajuda psicológica, né? Falar assim, mas não, isso daí eu resolvo tranquilo, eu resolvo sozinho. Não preciso procurar ajuda não. Não, isso é bobagem. E não é, né? Quanto que a gente teve e ainda a gente não consegue nem dimensionar, né, o impacto que essa pandemia tem causado ou ainda vai causar na nossa saúde mental. Né? Então, para as pessoas que vivem ainda em questão de isolamento social, né, do distanciamento, né? Então, para nós brasileiros que temos esse costume de encontrar as pessoas e já ir abraçar, e aí hoje você não pode abraçar ninguém, né? Então, assim, nem as pessoas da sua família, as pessoas que você ama, se você encontra, do portão, né, com 2 metros de distância, para realmente preservar a saúde. E aí, como uma forma, né, um mecanismo de autopreservação e de segurança, a gente realmente acaba, né, vai ter que se acostumar com essa nova realidade, né, adquirir e manter alguns hábitos, porque a partir de agora isso vai fazer parte da nossa rotina, né? Então, assim, como é que eu consigo pensar e identificar os sinais de depressão, né? Deixa eu ver se eu deixei de responder algum comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, ou quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? O pessoal do Portal Me, muito obrigada. Já deixou aí nos comentários, né, o endereço da minha página aqui no Facebook. Então, se vocês tiverem depois alguma dúvida, quiserem mandar uma mensagem inbox, né, com algumas circunstâncias que estejam vivendo, buscando alguma, né, orientação, fiquem bastante à vontade, né, vai ser uma grande satisfação respondê-los, tá bom? Oi, Ayumi, boa noite, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui, né? A Ayumi também faz um trabalho incrível aí no Japão. Então, levando informação, né, a respeito do TDAH, do transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre como é que eu começo a pensar que eu preciso procurar ajuda, né, falando sobre a questão de depressão. Como eu disse, então, agora, né, neste momento tá todo mundo um pouco mais sensível, né, a gente fica um pouco mais irritado, fica um pouco mais frágil, né, de nossa, não tô me sentindo bem, não tô legal, né, eu tô meio irritado, eu tô, né, assim, tô um pouco intolerante de algumas coisas, não quero conversar muito com as pessoas. E depois também eu vou falar de uma outra questão que eu inclusive comentei, né, com uma amiga essa semana, que a gente nunca imaginou que fosse falar alguma coisa assim, mas eu falo isso depois.
E aí, como é que a gente vai começar, né, a entender, a perceber que esse sentimento de impotência, esse sentimento de insegurança, ele tá um pouquinho além, né, daquilo que a gente espera. Como eu disse, quando a gente começar a perceber que isso vai afetar e afeta todos os dias a nossa funcionalidade, né? Então, para que a gente possa fazer um diagnóstico de depressão, vou falar um pouquinho de como funciona aqui no Brasil, vou falar um pouquinho de como funciona no Japão. Bom, aqui no Brasil, geralmente a gente faz a procura para um psicólogo. O psicólogo, ele vai fazer ele vai fazer uma entrevista do histórico de vida, ele pode fazer a aplicação de alguns testes psicológicos ou neuropsicológicos e vai encaminhar para um psiquiatra. Diagnóstico médico, né, ele segue para esse tipo de transtorno e vários outros, a gente tem um guia, né, que é chamado de DSM, onde tem os critérios e os requisitos que a pessoa obrigatoriamente precisa preencher para poder fazer parte dessa hipótese diagnóstica, né? Então, eu tô pensando que pode ser depressão, ok. Como eu falei, existem várias outras possibilidades. Então a pessoa precisa, né, apresentar o humor depressivo, no mínimo 2 semanas seguidas, né? Dificuldade ou alguma mudança significativa na questão da alimentação. Ou a pessoa tá comendo demais, ou a pessoa tá comendo de menos, né? Ela deixou de comer. Interferência na questão do sono. Ou a pessoa, ela começa a dormir muito, a ter muito sono, ou insônia. Então, a gente chama de hipersonia ou de insônia, né? Então, não consegue mais dormir. Dificuldade na socialização, então é uma pessoa que era super extrovertida, que tinha um bom relacionamento na família, no local de trabalho, com os amigos, e a pessoa agora começou a se isolar, ela não aceita mais os convites, né, para os eventos sociais, apesar de que agora, né, aqui na pandemia a gente não tem mais os eventos sociais, mas assim, mesmo conversar com as pessoas, interagir com as pessoas da casa, se mora com outras pessoas, né, então tem essa questão de ter essa dificuldade. Se mora sozinha, né, assim, não, vamos fazer uma chamada de vídeo com a galera, vamos, né, conversar, e a pessoa começa realmente a evitar todo e qualquer tipo de contato que não seja obrigatório, né? Então, se ela continua trabalhando, ela vai trabalhar, mas aí ela vai interagir menos com os colegas de trabalho. Tem uma diferença, né? Uma mudança na questão do humor, como eu falei. Então, além de ter esse humor mais depressivo, mais tristonho, negativo, ela também vai demonstrar uma irritabilidade maior, uma questão de, né, de muita sensibilidade, então um choro que acontece sem motivo aparente, de uma forma muito espontânea, mas e também de uma forma muito contínua. Pode acontecer, né, da pessoa começar a evitar ou assim trazer, né, uma mudança no comportamento das atividades de vida diária e de cuidados diários. Então a pessoa evita tomar banho, a pessoa já não quer mais levantar da cama, e isso já, né, num grau bastante avançado, né, da questão da depressão. E ou também pode acontecer, né, da pessoa ela tentar de alguma forma mascarar esses sentimentos, dizendo que tá tudo bem, era uma pessoa que antes era um pouco introvertida, que ficava ali, né, um pouco mais na dela. De repente ela começa a ser mais expansiva e você fala, nossa, mas a pessoa tá diferente, né? Tem alguma coisa ali que, não sei, não tá legal. Não que isso não, né, o fato da pessoa ser mais tímida e de repente começar a interagir não é um problema, não é isso. Mas é uma mudança que acontece de uma forma muito drástica, muito rápida, e fica todo mundo meio sem entender o que tá acontecendo, né? E aí é uma caminhada, né, um processo, admitir que tem alguma coisa, né, uma dor emocional ali estabelecida, que existe um desequilíbrio, né, psicológico e que é necessário procurar ajuda. Bom, então depois que a gente vai para o psicólogo, faz a verificação, não necessariamente que você primeiro tem que procurar um psicólogo, você pode procurar um psiquiatra, né, mas às vezes o psiquiatra vai encaminhar para o psicólogo porque ele entende que dentro do tratamento da depressão,
o que é mais eficaz, né, que a gente tem aí hoje em dia? Dependendo do nível, né, do grau que a pessoa tá, da depressão, a intervenção de medicamentos, ela é importante, né? Por quê? Quando a pessoa, ela manifesta, né, o quadro depressivo, o cérebro, o nosso cérebro, todos os dias, ele funciona assim, fabrica uma série de substâncias, né, de hormônios e neurotransmissores, dizendo que, assim, fazendo com que a gente possa sentir alegria quando acontece alguma coisa boa e tristeza quando acontece alguma coisa ruim, de uma forma muito generalizada, né, muito simplista, para ficar, né, de fácil entendimento. Então, todo dia o cérebro ele vai funcionando e produzindo essas substâncias que a gente precisa. Quando a gente está depressivo, o cérebro ele tem, assim, uma quebra desse ciclo. Então, ele já não funciona da forma adequada. Algumas substâncias são produzidas a mais, outras a menos, e aí não fica balanceado, né? E por isso que, às vezes, é necessário medicamento. Ah, então toda pessoa com depressão precisa tomar remédio? Não, não são todas as pessoas. Mas precisa de uma avaliação séria, multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo e às vezes até outros profissionais da área da saúde, para fazer e verificar realmente qual é a real necessidade do medicamento. Mas se for necessário, então é importante fazer a utilização, seguir as recomendações do psiquiatra. Então o medicamento para depressão ele leva um tempo para poder fazer efeito e ele não pode ser abandonado do dia para a noite. Ah, então eu não quero mais tomar remédio, vou parar. Não, ele precisa de um processo que a gente chama de manutenção, né? Conversa com o psiquiatra, porque quem prescreve medicamentos é o médico, né? Psicólogo não prescreve medicamento, né? A gente não tem essa habilitação. Então é o psiquiatra que faz, né, a indicação do remédio. E ele que também vai fazer, né, essa manutenção. Então, eu tomo 2 por dia, aí verificando, né, com o processo de terapia, eu tô melhorando, eu tô conseguindo, né, resolver as minhas questões, então volta pro psiquiatra e fala, olha, né, tá surtindo efeito, tá dando certo, então de 2 comprimidos por dia passo para 1 por dia, de repente depois de mais um mês ou mais 2 meses, meio comprimido, um dia sim, um dia não. O médico é que vai, né, fazer essa medida, mas é fundamental que tenha esse acompanhamento. E aí, além do medicamento, a questão da terapia com o psicólogo, né? Então, o psicólogo, ele é o profissional habilitado para fazer esse processo de psicoterapia. Mas quanto tempo leva? Não dá pra gente determinar. Até porque cada psicólogo, né, existem várias abordagens, cada psicólogo trabalha de uma forma, alguns trabalham com depressão, outros não trabalham com depressão, não é todo mundo, né, assim, a gente chama, o psicólogo quando ele se forma, ele pode atender qualquer caso, mas depois a gente vai fazendo as especializações para focar, né, num determinado público, né. E aí, então, a terapia com o medicamento, quando eles trabalham juntos, a gente vê, né, que os resultados são muito mais efetivos e mais rápidos, né, porque daí o remédio ele vai controlar essa questão desse desequilíbrio que acontece no nosso cérebro e a terapia vai trabalhar esses recursos emocionais para a gente lidar com essas questões da depressão. A depressão ela é uma doença crônica, né? Então significa que uma vez o quadro estabelecido, o diagnóstico é feito, a pessoa é depressiva. Então ele tem isso. Então daí vai ser depressiva para sempre? Não é isso. Ela tem a doença, mas não significa que ela vai manifestar os sintomas o tempo todo. Contanto que ela faça realmente o tratamento de forma adequada, que ela consiga, né, estabelecer e lidar mesmo, né, com essa circunstância. Então, acontece a mesma coisa para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão, né, tá ali, faz parte da vida, mas isso não significa que você precisa, né, abrir mão de tudo, né, ou se entregar porque você tem uma doença crônica, né? Não é nesse sentido. A gente fala sobre isso
e dar essa informação, como eu falei, justamente para que a pessoa entenda que, assim, não é uma coisa que vai passar automaticamente, ela precisa de um tratamento, né? Não é porque por exemplo, eu descobri que eu tenho diabetes, então eu parei de comer doce. Não é só questão de doce, né? O seu organismo, ele tem várias outras substâncias que podem comprometer a questão do diabetes. Então, eu preciso de uma orientação médica, preciso utilizar um medicamento, preciso fazer uma dieta adequada. E quanto mais cedo eu for, melhor, né? Então, no caso da depressão é a mesma coisa. E de qualquer outro transtorno psicológico, psiquiátrico, né? Que a gente possa quebrar mesmo essa questão de eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco, eu não vou no psiquiatra porque eu não quero tomar remédio, né? Falando só um pouquinho antes de ir para os comentários, sobre essa questão da diferença, né? Do diagnóstico aqui no Brasil e do que eu pude ver no tempo que eu fiquei no Japão, é que o psiquiatra japonês, ele não indica o psicólogo. Então, esse trabalho conjunto de psiquiatra e psicólogo eu não vi em nenhuma das clínicas que eu pude ter contato. E isso acaba realmente fazendo com que, né, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, e isso me deixou um pouco assustada, que fazem utilização de remédios para ansiedade, antidepressivos, ansiolíticos, mas que não fazem terapia. E aí fica utilizando o remédio por 5, 6, 10 anos. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o medicamento ele faça o trabalho dele num determinado período para criar esse equilíbrio do cérebro, mas que a pessoa ela possa depois, né, como eu falo, desenvolvendo os recursos emocionais dentro da terapia, trabalhando, né, esses conteúdos que trouxeram, né, essa manifestação da depressão, e que ela possa viver uma vida normal, né? Porque, como eu falei, durante a vida a gente vai ter várias tristezas, mas as pessoas depressivas elas vão ser mais suscetíveis a ter um quadro depressivo quando alguma coisa acontecer. Só que com a terapia a gente vai trabalhando para que ela não tenha necessidade de ficar tomando o remédio para a vida toda. Em alguns casos é necessário, né? Quando a gente fala de um caso de esquizofrenia, é necessário mas é porque o transtorno tem outras características. Mas no caso da depressão, a gente consegue sim, com processo terapêutico adequado, com o medicamento adequado, feito de forma, né, um acompanhamento tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, né, a gente consegue minimizar o impacto disso para a pessoa. Tá? Então foi isso que eu pude perceber, né, na minha vivência no Japão. O psiquiatra, né, japonês, ele não indica, né, realmente o psicólogo, ele só faz, e vice-versa, o psicólogo também não vai indicar o psiquiatra, né, o psicólogo japonês. Então, o que a gente tem de mais efetivo é o trabalho conjunto, né, para justamente não ficar somente na dependência do medicamento, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Oi, Líria, boa noite, seja bem-vinda. Bom, a Rosana, ela colocou aqui: tenho problemas de muito estresse, ansiedade e pânico. Há 3 anos estou indo no psiquiatra. No ano passado estava melhor, consegui diminuir as medicações, mas este ano, ultimamente, comecei a ficar ruim e tive que voltar com alguns medicamentos. Às vezes me sinto deprimida, mas o psiquiatra diz que é normal. Moro no Japão e estou indo no psiquiatra. No meu caso, é bom ir no psicólogo? Então, Rosana, como eu disse, com certeza, né? Com certeza é fundamental o trabalho do psicólogo para te fortalecer emocionalmente, né? Fazer com que você consiga entender o processo da depressão, o processo emocional, né? E te dar essas ferramentas para que você possa trabalhar com isso e não ficar exclusivamente dependendo dos medicamentos, né? Então, assim, como eu disse, o humor depressivo, ele é sintoma e característica de vários outros transtornos, como transtornos de ansiedade, né? A questão de um estresse, que pode ser um estresse pós-traumático, ou um pico de estresse, vindo de várias outras, a questão da síndrome do pânico. Então, ela pode também estar acompanhada, né, de um humor depressivo, por isso que é fundamental que você tenha uma avaliação adequada e que você faça o acompanhamento com um psicólogo, né? Na minha página no Facebook, depois eu vou colocar várias instituições que fazem atendimento psicológico no Japão para brasileiros em português. E aí fala assim, mas então você tá falando que o psicólogo japonês não é bom. Não, não é isso, gente. É que quando a gente vai expressar os nossos sentimentos, é muito mais fácil a gente fazer na nossa língua materna.
por mais que você fale bem o japonês, às vezes não consegue, assim, encontrar um correlato, né? Então, eu quero expressar uma sensação, um sentimento, mas não consegui encontrar, né, um termo que fosse correspondente. Então, existem, felizmente, vários serviços, né, aí no Japão, que podem oferecer o atendimento psicológico em português. E isso facilita muito. Inclusive, tem os atendimentos online, né? Eu realizo atendimentos online, inclusive tenho, né, pacientes aí do Japão ainda que eu faço atendimento, e outros que fazem também o atendimento presencial. Então, às vezes funciona. Para casos mais graves de depressão, né, relacionados a suicídio e tudo mais, a gente recomenda, o próprio conselho, né, de psicologia aqui do Brasil orienta que seja o atendimento presencial. Então, depois lá na minha página vocês vão encontrar o endereço de vários lugares onde vocês podem procurar o atendimento e, né, se optarem por atendimento online, eu estou à disposição. Mas eu acredito, Rosana, que realmente seria muito importante que você pelo menos conversasse com o psicólogo, né, falasse, explicasse a sua situação, né, e pudesse se permitir esse processo para que não ficasse exclusivamente na questão do medicamento, tá bom? Espero ter respondido. Obrigada pela participação. Oi, Leila, boa noite. Leila Nunes Camada, uma super amiga. Bom, vamos lá. Breno Draziel. Como a pessoa sabe se tem depressão? Então, Breno, como eu estava explicando, existem vários sintomas, né? Principalmente a questão de mudança no apetite, come de mais, come de menos, mudança no sono, dorme demais ou não consegue dormir, a questão da irritabilidade, que é muito presente, então qualquer coisa te deixa estressado, te deixa impaciente, coisas que naturalmente antes, né, não acontecia. E, obviamente, né, o humor depressivo, então uma tristeza, um sentimento de vazio, um sentimento de desespero, pode acontecer a sensação de morte, né, que também às vezes está bastante constante, que dá, né, uma falta de ar, uma taquicardia, né, uma sudorese, então você começa a suar e ter aquela sensação de angústia. Então, são sinais de que alguma coisa não está bem. Então, a partir do momento que esses sinais começarem a ficar frequentes, como eu disse, né, pelo menos 2 semanas, direto, consecutivo, é importante procurar ajuda, né, fazer uma avaliação, verificar, né, como é que as coisas estão, o que está acontecendo, e aí a gente faz indicação, né, do atendimento para o psicólogo e para o psiquiatra em conjunto. Pode procurar qualquer um dos dois, né, no primeiro momento. Eu sei que aí no Japão é difícil encontrar, né, acho que não existe um psiquiatra brasileiro. Mas então, como eu falei, existem vários profissionais, né, da psicologia que fazem atendimento em português e que podem te orientar da melhor maneira possível. Não sei se você está no Japão ou se está aqui no Brasil, né, mas esse é o caminho. A hora que você perceber que esses sintomas que você tem, que a forma como você está se sentindo, ele te atrapalha, né, ele faz com que você não queira fazer as coisas que você antes fazia de uma forma normal, e automática, né? Eu vou trabalhar, gosto do meu trabalho, vou encontrar com as pessoas, vou conversar com as pessoas, e aí você fala, hoje eu não quero falar com ninguém. Um dia ou outro, tudo bem, acontece. Da gente tá um pouco mais introspectivo, da gente tá um pouco, né, um pouco cansado, não tem problema. Agora, se isso começa a acontecer todos os dias, opa, peraí, tem alguma coisa que não tá legal. Então, começar a perceber que são pequenos sinais, né? Às vezes são detalhes, e quando a gente vê, se a gente não dá atenção a isso, fica realmente muito grande. E aí a gente tem que também, como eu falei, ter um esforço muito grande para conseguir resolver, tá bom? Espero ter respondido. Se você, né, como eu falei, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, podem deixar depois, né, nos comentários na hora que a gente finalizar, que, né, eu vou depois responder. Ai, Leila, também tô com saudade. Deixa eu ver aqui a pergunta da Yumi Nagata. A automutilação é um comportamento típico de pessoas que estão sofrendo com depressão ou tem outros motivos? Bom, a questão da automutilação, ela é bastante complexa, né?
precisa realmente avaliar qual é o gatilho, qual é o objetivo, né, daquela automutilação. Pode acontecer, sim, com pessoas depressivas, tem como uma forma, uma tentativa de fazer com que a dor física seja maior do que a dor emocional, que não consegue lidar. Então, assim, quando a gente tá quando a pessoa tá nesse quadro depressivo, como eu disse, é importante a gente conseguir respeitar, porque é uma dor emocional muito significativa, é muito intenso. E não tem da onde, né? A emoção dói aonde? Dói em tudo, né? Então, a pessoa tem aquela sensação de vazio, de insignificância, de que nada tem sentido, de que ela não consegue ser feliz, de que ela não consegue ficar feliz diante de algo bom que acontece. Ela até racionaliza e fala, não, isso é bom, mas não consegue sentir felicidade, não consegue sentir alegria, né? Então acaba apresentando esse comportamento de automutilação para sentir, né? Que seja a dor física, que seja, bom, ainda estou vivo. Então, quando a gente lida, né, com um caso que existe automutilação, ela pode sim estar relacionado, ser um dos comportamentos que a pessoa depressiva apresenta. Não necessariamente todas as pessoas com depressão vão, né, apresentar esse comportamento de automutilação, mas uma das possibilidades é essa, né, fazer com que a pessoa ela tenha essa sensação física de que ela tá ali, de que ela tá viva, de que existe algo que ela possa sentir e de que a dor física acabe sendo maior do que essa dor emocional, né? Então, assim, quando existe um caso desse, a gente já tá falando de um nível mais avançado, grave, né? Até porque a questão da automutilação ela pode acarretar a questão do suicídio, mesmo que às vezes a pessoa não tenha uma ideação suicida naquele momento, ela acaba, né, fazendo a mutilação tão forte, assim, tão grande, né? Algo tão assim que pode causar, né, levar ao suicídio. Então a gente tem um olhar diferenciado quando existe esse comportamento, mas existem também outros transtornos, né, como transtorno de ansiedade, a questão mesmo da esquizofrenia ou de transtornos, né, de outro tipo, que podem ter o comportamento de automutilação como um dos comportamentos possíveis, tá certo? Obrigada pela participação. Deixa eu ver se faltou mais algum comentário para responder. Acho que não, gente. Se faltou, como eu falei, depois eu posso responder. Mas uma coisa que eu queria falar, né? Eu falei que eu ia deixar pro final. Conversando com essa minha amiga, né? Uma das coisas que a gente, às vezes, tinha mais... que a gente reclamava, né? Antes da pandemia, é que a gente não tinha tempo, né? Eu não tenho tempo pra fazer isso, eu não tenho tempo pra fazer aquilo, eu não tenho. E agora, mesmo com, né? As pessoas, elas tiveram muitos, né? A redução no horário de trabalho, estão trabalhando dentro de casa e tem um pouco mais de flexibilidade nessa questão do horário. E aí a gente falava assim, porque eu quero conversar com todo mundo, porque eu quero ficar, né, no celular, e aí no trabalho não pode, alguma coisa assim. E agora, né, depois de praticamente 5 meses, né, vivendo aqui no Brasil, né, vivendo esse cenário de isolamento social, de ficar dentro de casa, a gente está criando uma aversão, né, uma coisa que também pode ser um tema de uma outra live, do celular. Tudo a gente tem que fazer online, então, né, as crianças estão fazendo aulas online, a gente só consegue estudar online, a gente só encontra as pessoas online agora, né? O máximo é uma interação, como eu falei, ali no portão de casa, então algo muito rápido. E aí a gente começa a falar assim, nossa, não tô mais afim de ficar falando, não quero mais ficar no celular, a tela cansa, né? Então, quando a gente tem uma exposição muito grande às telas, seja a televisão, seja o computador, seja, né, o celular, cansa. Então a gente tá, né? Eu falei, eu conversando com essa minha amiga, a gente comentou. Nunca a gente imaginou que ia falar, né, que a gente tá tá impaciente e não tá muito afim de ficar falando no celular, de ficar com o celular, né, mas justamente porque
tudo que é exagero, tudo que é over, né, como a gente chama, tudo que é muito, tudo que é extremo, não é bom. O bom é o equilíbrio, né? Então, para que a gente possa manter a nossa saúde mental, né? Para finalizar essa live, para que a gente não entre nessa onda negativa. Lógico que a pandemia, ela trouxe, como eu disse, muitos prejuízos. A gente ficou muito sem saber, muito inseguro, né? Do que vai acontecer, muito ansioso, né? Mas que a gente possa cuidar da nossa saúde mental para que a gente possa passar por tudo isso da melhor maneira possível, que a gente possa utilizar esse momento da pandemia como um momento que também pode ser positivo, que pode ser de aprendizagem, de mudanças, de fazer aquilo que a gente antes, como eu falei, falava que não tinha tempo para fazer e que pode utilizar o tempo agora a favor. Que a gente possa fortalecer as nossas relações dentro de casa com a nossa família e também com as outras pessoas. Eu penso que o maior recado que essa pandemia trouxe é que a gente possa ver, né, os valores de forma diferente, que a gente possa ver o que realmente importa, né, quanto que a gente tá de saudade de abraçar os nossos amigos, de estar junto com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, né, de ter momentos de lazer. Então, que a gente possa prestar atenção nisso, né, e cuidar realmente da nossa saúde mental. Não se estresse demais. Busque alternativas, né? Eu tenho visto assim, pessoas que não perderam o emprego, e aí, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a fazer... Vou fazer um curso online gratuito de artesanato ou alguma coisa de culinária, né? Então, realmente, a gente tem que conseguir usar a nossa criatividade para passar por essa circunstância, por passar por por esse cenário e nos tornarmos melhor, né? Fazer com que a gente possa evoluir de alguma forma durante esse período, né? Então, cuidem da saúde mental. Se tiver alguma coisa que não tá legal, procure ajuda. Não fique esperando que, né, as coisas já estejam assim, né, de uma forma que você não consegue nem controlar. Então, ao primeiro sinal de ver que o negócio não tá legal, procure por ajuda, né? Isso é fundamental. E crie dentro da sua rotina, né, do dia a dia, momentos em que você possa descansar e momentos de prazer. Então, ouvir aquela música que você gosta, assistir a série, falar com um amigo que você não vê faz tempo, tomar um banho relaxante, né? Admirar uma paisagem, ler um capítulo de um livro. Então, coisas que são legais, né? Comer alguma coisa que você gosta, e que isso vai fazer toda a diferença, né, nesse período que a gente está vivendo, para que a gente realmente não entre nessa onda, né, como eu falei, só do negativismo, só de pensar que nada vai dar certo, que, né, esse ano já está perdido. Não é por aí, né? E realmente cuidar uns dos outros, né? Que a gente unido acaba, né, sendo mais eficaz. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. A Yumi tá agradecendo, né? Vou pedir também para vocês compartilharem essa live, né? Façam com que o maior número de pessoas tenha acesso a essa informação. Minha página tá aí, se tiverem qualquer outra dúvida, fiquem bastante à vontade. E o Ricardo Emerick tá falando, infelizmente estamos tendo um tempo excessivo virtual e menos pessoal. Essa pandemia trouxe isso. Antes a gente achava que era, né, queria, como eu falei, essa questão do virtual, e hoje, tendo isso como algo obrigatório, né, porque por não ter outra alternativa, já que, né, a recomendação é evitar aglomerações, é ter o distanciamento, é a utilização de máscaras, e isso acaba atrapalhando um pouquinho, né, essa questão do contato pessoal. Então, que a gente possa olhar isso e entender que nada substitui, né? Essa questão do abraço não substitui, não tem o que possa fazer. Por mais que o contato visual, e felizmente a gente ainda tem essa ferramenta,
para poder minimizar um pouquinho, né? Então, quando você faz uma chamada de vídeo com algum amigo, né, ou algum familiar, você fala, que gostoso, né? Tô ouvindo a voz, tô vendo a pessoa, é diferente. Mas, né, aquela vontade de estar junto, de estar ali sentado numa roda de amigos, conversando, não tem substituto, né? Então, que a gente possa realmente valorizar o que é importante. Então, a Rosana, muito obrigada, Rosana, pela sua participação, fico muito feliz. Meditar, né? Então, ela diz que agora que ela tem um pouco mais de tempo, ela está meditando, né? Então, desenvolver uma religiosidade, né? Uma prática para cuidar da questão espiritual também é algo bastante importante. Hoje a gente reconhece muito, né? Eu falo, né? Até na questão da ciência que mostra o quanto é importante, né, a gente ter uma questão da religiosidade, da espiritualidade desenvolvida, independente da crença da pessoa, né, então meditar, né, praticar yoga, né, ou qualquer outra atividade física também é bastante importante. Então, muito, muito obrigada pela participação de vocês, agradeço, né, de coração, compartilhem essa live e nos vemos em breve. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de tema, quiserem falar sobre algum outro assunto, pode deixar aí nos comentários, tá certo? Muito, muito obrigado e até breve.